Até hoje, de todos os caminhos que eu já peguei na vida, esse de sair para viajar o mundo em uma bicicleta está sendo o melhor, o mais bonito e o que faz mais sentido para mim. Às vezes eu acho que não fui eu que escolhi tudo isso. Parece que a natureza e a estrada me chamaram e eu simplesmente estou no meu lugar. E o meu lugar é esse, é ir de um lugar para o outro. Pô, viajar de bicicleta é muito mais que ir para lugares incríveis e ver paisagens lindas. Esse tipo de viagem te aproxima muito das pessoas e também da gente mesmo. Não tem quem não abra um sorriso quando vê um maluco numa bicicleta toda carregada de coisas e sem querer a gente acaba despertando algo muito bom nas pessoas. Pô, não tem muito segredo, é só pedalar. Tem gente que acha que precisa ser atleta para fazer esse tipo de coisa. Muita gente também me pergunta se eu treinava antes. E na verdade tá tudo aqui, é a cabeça que controla tudo. E esse tipo de viagem você aprende muito sobre você mesmo, sobre o seu corpo, sobre os seus limites e também sobre a natureza e como é importante respeitá-la para poder continuar seguindo em frente. Não tem uma média por dia. Eu já fiz 130 quilômetros num dia, mas também teve dia que eu fiz só 15. Depende muito do tipo de relevo, das condições climáticas. Por exemplo, num terreno plano com vento a favor, dá para ir a mais de 30 km por hora e aí você acaba fazendo um percurso mais longo. Mas quando tem montanha, quando tem vento contra, chuva, muito frio, você vai mais devagar e aí você tem que aceitar que tem dia que é mais curto. Saí de Blumenau, em Santa Catarina, desci até o Chuí, atravessei todo o Uruguai pela costa, entrei na Argentina por Buenos Aires e cruzei o país até Mendoza. Subi a Cordilheira dos Andes, desci no Chile e peguei a estrada sentido norte até o deserto do Atacama. Aí entrei na Bolívia, onde eu estou agora, aqui no Salar de Uyuni, em quase 6 meses de viagem, mais de 5.500 quilômetros. E mais de 20 mil quilômetros depois eu fui parar sabe onde? Na Suécia! Era início de outono no hemisfério norte, enquanto eu pedalava até o ponto mais setentrional do continente europeu. Mas mais do que chegar até o Cabo Norte, na Noruega, o que eu buscava mesmo eram as auroras boreais. A história da foto de hoje vai contar como um ponto se liga a outro quando a gente lê os sinais da estrada e, principalmente, quando seguimos a nossa intuição. Exatamente sobre a linha do Círculo Polar Ártico, na Suécia, é de onde vem a história dessa foto aí. Uma noite cheia de auroras, depois de um dia repleto de surpresas. Como ainda não era alta temporada de auroras, para eu ter alguma chance de vê-las, eu tinha que estar no mínimo dentro da zona do Círculo Polar Ártico, que para mim significava cruzar o país inteiro, de sul, aonde eu estava, ao norte. Com ou sem aurora boreal, a Suécia é um país espetacular e não pode ficar de fora da sua lista de destinos para cicloviajar. O país é um paraíso para quem gosta de camping selvagem, porque eles têm uma lei que se chama Allemansrat, que significa o direito de acesso ao outdoor. Na prática, ela te permite acampar em qualquer lugar, desde que você respeite apenas uma distância de 70 metros para casas ou propriedades privadas, o que é um sonho para qualquer cicloviajante. O país é charmoso, cheio dessas casinhas vermelhas, e a natureza selvagem não costuma se esconder. Os suecos são extremamente hospitaleiros. Eles também gostam bastante da vida outdoor. O país é cheio de roteiros de aventura, como a Kungsleden, por exemplo, a Trilha do Rei, com mais de 400 quilômetros. E por causa dessa cultura de aventura, a Suécia oferece uma infinidade de refúgios de montanha. E é justamente aí onde eu queria chegar. Eu pedalava numa estradinha de terra em direção a um vilarejo que se chama Polcirklen, que significa Círculo Polar. E de repente eu vi uma caminhonete parada no meio da pista e um senhor de uns 60 e poucos anos de idade
com uma espingarda na mão. O nome dele era Stig, e logo que ele me viu, ele baixou a arma, veio conversar comigo e me disse que um urso e 2 filhotes tinham acabado de atravessar a pista. Bom, logo que ele me disse isso eu fiquei doido, porque eu nunca vi um urso, queria muito ver um, apesar de ter um pouco de medo, e eu sabia que naquela região a chance era real. Aí papo vai, papo vem, eu contei um pouquinho da minha história de viagem, e aí o Stig me convidou para tomar um cafezinho e falou que ele tem um lodge para pescadores e caçadores em alta temporada, e que se eu quisesse eu até poderia pernoitar ali. E chegando lá, o lugar era um oásis. Era uma casa enorme, super aconchegante, toda equipada, só para mim e de frente para esse lago aí. Quando você está viajando por regiões mais inóspitas, frias e em países extremamente caros como é a Suécia, o sabor dessas pequenas comodidades é completamente diferente. E como eu já estava vários dias sem tomar banho, as temperaturas já eram negativas e não é todo dia que se dá essa sorte, eu vesti a cara de pau e pedi para ficar 2 noites. Bom, contei para o Stig o meu plano de ir até a cidade do Círculo Polar e ele logo me fez mudar de ideia. Ele pegou um pedaço de papel e desenhou um mapa e disse que se eu seguisse, eu ia encontrar uma espécie de monumento do Círculo Polar que não tinha nada a ver com aquela cidade que eu estava buscando e também um refúgio. E ele me convenceu pela chance de dormir mais uma noite debaixo de um teto. Eu saí de lá por aquelas estradinhas cinematográficas, com as cores do outono já bem presentes nas folhas das árvores. Cheguei até ver uma rena albina nesse dia. E sem saber muito o que me esperava, de repente cheguei até a placa que dizia que eu estava entrando no Círculo Polar Ártico. Apesar de ser uma linha imaginária, tem sim um sabor especial em cruzar essas fronteiras invisíveis. Ainda mais aquela do Círculo Polar, que era como entrar numa casa de shows para ver o espetáculo das auroras boreais. Bom, aí fui atrás do tal refúgio para ver se era de verdade mesmo. Saí da estrada, peguei uma trilhazinha de uns 500 metros e quando eu cheguei, não podia acreditar no que eu estava vendo. Eram 2 cabines, 2 refúgios completamente preparados para receber quem se aventurava por aquela região. Com todo o charme de uma cabana de montanha sueca, as casinhas tinham cama, colchonete, mesa, fogão a lenha, que também aquecia a cabana, e lenha cortada, além de um banheiro ecológico do lado de fora. E tudo isso de graça, caso você ficasse por apenas uma noite. Foi inacreditável, um prêmio para quem pedalou o dia todo com temperaturas super baixas, mas mais do que o refúgio em si, era impressionante ver as peças se encaixando, porque eu conheci o Stig porque eu mudei o meu plano de última hora. Estava um pouco cansado, com dores no joelho, precisando de repouso, e foi justamente quando ele me convidou para ficar lá no lodge dele. E de lá eu saí descansado com as coordenadas desse lugar exclusivo que não estava no mapa. Bom, depois que eu me instalei na cabine, espalhei as minhas coisas, fervi água, passei um café, eu fui atrás do monumento. E de fato ele existia, maior e mais bonito que eu poderia esperar. E se de dia ele já era bonito, imagine então quando chegou a noite. Trouxe a bicicleta para compor o cenário da foto, apoiei a câmera no chão e depois de algumas tentativas, essa aí foi a minha favorita. Eu cliquei com a lente 12mm com abertura 3.5, ISO 1600 e 20 segundos de intervalo. Fotografar a aurora boreal é tentativa e erro, e a edição também não é nada fácil, justamente por conta da escuridão em contraste com a incidência de luz das próprias auroras. Nesse caso eu não vou mexer em quase nada, eu vou apenas girar um pouquinho, centralizar e tirar um pouco de ruído, principalmente de mim, já que eu não consegui ficar parado enquanto esperava pelos 20 segundos. E tá aí o resultado, bem fiel ao que os meus olhos viram naquela noite. Aquele encontro, aquelas circunstâncias, aquela cabana reforçaram ainda mais que, para mim, viajar e viver sem um grande plano sempre me leva a um bom porto e que eu prefiro isso mesmo, começar o dia sem saber como ele vai terminar.
Dos 31 países que eu tive o privilégio de conhecer pedalando, a Suécia não é o mais bonito, mas com certeza é o lugar onde eu fui mais feliz. Já na parte de cima do Círculo Polar Ártico, eu pedalei em direção à fronteira com a Finlândia, depois cruzei para a Noruega, para finalmente chegar no Cabo Norte, em Nordkapp. Mas essa aí já é uma outra história.